palavra dessa noite se chama Força na Fraqueza. Todos nós temos fraqueza, eu não sei se você sabe, mas até você tem alguma fraqueza. Todos nós temos coisas que nos impedem, que são limitações, que são fragilidades. Os melhores lutadores têm pontos fracos, os melhores alunos cometem erros, os melhores pais, maridos, esposas não agem perfeitamente dentro de casa, os melhores profissionais também falham com seus clientes. Nós mesmo tentando acertar, sempre nos deparamos com alguma fragilidade, alguma fraqueza, alguma impossibilidade. E a Bíblia nos exalta isso e revela isso, e esse é um dos grandes motivos que, graças a Deus, temos fraquezas, senão dificilmente nos renderíamos a buscar a Deus. Normalmente são as nossas fraquezas que nos levam a caminhar com Jesus e viver uma vida ainda mais abundante com Ele. Em Salmo 103, versículo 13, como um dos momentos que a Bíblia exalta essa fragilidade humana, está escrito assim a palavra de Deus: como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois Ele sabe do que somos formados, lembra-se de que somos pó. A vida do homem é semelhante à relva, ela floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento, tampouco se sabe mais o lugar onde ocupava. Esse é um dos textos que a Bíblia está dando a ênfase para que nós venhamos perceber que a nossa vida é frágil, que a nossa existência é pequena, que diante de Deus nós viemos do pó e ao pó voltaremos, e que somos pessoas que têm então fragilidades. E o que são essas fraquezas, essas fragilidades? São limitações humanas. Às vezes nós temos limitações físicas, outras vezes nós temos limitações emocionais, nós podemos ter limitações intelectuais por coisas que nós não entendemos ainda, não conhecemos, limitações relacionais, problemas de convivência com alguma pessoa, limitações financeiras e assim por diante. Nós estamos repletos de limitações. E quanto mais nós vamos vivendo a nossa vida e amadurecendo, a tendência é que nós vamos então também trazendo, saciando, sanando, causando alguma resposta para aprender a lidar com essas fraquezas. Assim é quando nós estamos começando a caminhar com Jesus. Então tem pessoas mais fracas na fé, tem pessoas que ainda não conhecem a Deus, tem pessoas que ainda estão muito entrelaçadas com o ambiente de trevas, e que a Bíblia nos orienta assim, que nós devemos suportar os mais fracos na fé. E suportar não é só aturar, mas é dar suporte. Assim como quando nasce um bebezinho dentro de casa, é um ser indefeso, frágil, fraco. Ele tem muitas vulnerabilidades, e a família vai dar suporte, vai entender essa fraqueza e promover o seu crescimento. Por isso, nós estamos reunidos hoje aqui, estamos no lugar certo. Esse é o lugar em que um monte de gente que reconhece as suas fraquezas está buscando a Deus para ser fortalecido. Não é isso que nós estamos fazendo hoje aqui. E nessa palavra nós vamos aprender hoje que em cada fase da nossa vida nós temos diferentes fraquezas. E você precisa hoje parar um pouquinho para reconhecer as tuas fraquezas. Mas lembre-se de uma coisa: não confunda fraqueza com pecado. Diga aí para quem está do teu lado: não te confunda. Diga assim para essa pessoa: fraqueza é fraqueza e pecado é pecado. Pecados são as coisas que nós nos afastamos da presença de Deus. São as coisas que nós desobedecemos à palavra de Deus. São as coisas que nós causamos contrário àquilo que são princípios de Deus na nossa vida. É verdade que muitos pecados acontecem por causa das nossas fraquezas, ok? Mas a fraqueza é algo que é da nossa fragilidade, da nossa humanidade, daquilo que nos falta, daquilo que nos é impossível, daquilo que nós temos uma tendência, talvez, a um ponto fraco. E o pecado é quando o diabo se aproveita disso e nós dizemos sim a uma tentação e transformamos a nossa fraqueza num caminho para pecarmos e nos afastarmos de Deus. Eu não estou falando hoje que é bom nós termos pecado, eu estou falando hoje que inevitavelmente todos nós temos fraqueza. E a Bíblia mostra propositalmente grandes homens e mulheres de Deus, todos eles com fraqueza. Exceto Jesus, todas as pessoas que protagonizaram as histórias bíblicas, a Bíblia faz questão de revelar que tinham fraqueza. Abraão e Sara, por exemplo, Deus mandou: sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei e eu farei de ti uma grande nação. Só que eles tinham uma fraqueza, qual que era? Eles não podiam ter filhos. Então, para cumprir os propósitos de Deus na vida de Abraão e Sara, o que eles tiveram que acontecer na sua realidade, na relação com Deus? Serem fortalecidos justamente na sua fraqueza.
Deus formou Moisés. Moisés viveu lá no Egito, ele foi livre da morte quando criança, foi preparado por Deus, vivendo na casa do faraó, depois morou 40 anos no deserto, foi preparado para o que estava por vir com o povo de Deus, e Deus queria levantá-lo para ser o líder do seu povo e enfrentar o faraó do Egito e promover libertação. Para isso, Moisés precisava falar com o povo, Moisés precisava falar com o faraó, Moisés precisava fazer vários momentos de representação na sua liderança diante dos outros. Qual que era a fraqueza de Moisés? Ele tinha dificuldade de falar. Então, para cumprir os seus propósitos, na vida de Moisés, Deus precisou fortalecê-lo na sua fraqueza. Depois nós vemos aquela época em que os midianitas estavam cercando Israel, e Deus queria levantar lá no livro de Juízes um homem chamado Gideão. E Gideão, ele via ele como a pessoa mais insignificante da sua família, ele via a sua família como a mais insignificante do seu clã, ele via o seu clã como o mais insignificante da sua tribo, e ele via a sua tribo como a menor tribo de Israel. E Deus chamou ele: você é um poderoso guerreiro, vá libertar Israel da mão dos midianitas. Para que Deus pudesse usar Gideão como um grande líder e libertador e guerreiro, o poder de Deus tinha que aperfeiçoar a sua fraqueza, porque ele pensava que era menos que os outros, ele tinha um problema de identidade. Depois Davi, talvez você vá se identificando aí com essas limitações. Davi, que foi esse grande rei de Israel emblemático, e a partir dele veio toda a sucessão de reis de Israel, e Jesus é tido como esse filho de Davi, esse rei dos reis que reinaria para sempre. Davi, ele, quando foi começar o propósito de Deus na sua vida, ele não teve apoio da sua família. Talvez você se identifique com isso. Os irmãos de Davi não queriam que os propósitos de Deus acontecessem na vida dele. O pai dele, chegou o profeta na casa do pai dele e disse: eu vou ungir um dos teus filhos como rei. E daí, traz os teus filhos aqui. E o pai dele trouxe todos, menos Davi. Davi era o caçula, e nem o pai dele acreditava que pudesse ter um propósito de Deus na vida dele. Talvez hoje você está aqui vindo buscar a Deus, e ninguém na tua casa, na tua família acredita que isso vai resultar em alguma coisa na tua realidade. Talvez você seja como Davi. Outro que nós vemos na palavra de Deus foi Pedro. Aqui muita gente vai se identificar que Pedro, apesar de caminhar com Jesus todos os dias, ele tinha um pequeno defeito: ele falava sem pensar. Alguém se identifica com Pedro aí ou não? Ele, quando via, já tinha falado, e aí tinha se equivocado, e daí tinha sido impulsivo, e aí tinha lá, quando viu, tinha decepado a orelha do soldado que tinha que prender Jesus. Jesus: Pedro, ele tem que me levar, eu tenho que morrer, deixa o cara. E Pedro era impulsivo, mas nesse impulso de Pedro, o poder de Deus se aperfeiçoou na sua fraqueza, e esse homem impetuoso fez uma pregação que converteu 3.000 pessoas no nascimento da igreja em Atos capítulo 2. Então o poder de Deus, ele cumpre propósito na nossa vida, aperfeiçoando exatamente o quê? As nossas fraquezas. E assim nós vemos Timóteo. Timóteo foi, quem sabe, o maior discípulo do apóstolo Paulo. Ele ajudava Paulo e ia para as localidades onde tinha igreja. Timóteo foi a Corinto, e Timóteo estava em Éfeso, e Timóteo era um líder apostólico na base ministerial, na equipe do apóstolo Paulo, que protagonizou o Novo Testamento. Timóteo recebeu 2 cartas que se transformaram em palavras de Deus na Bíblia, e lá em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 23, o apóstolo Paulo revela que ele tinha uma saúde frágil, enfermidades constantes. Talvez você se reconheça com isso, que a tua saúde não está forte, que o teu corpo não está bem, mas essa fraqueza não é motivo para Deus não cumprir propósito na tua realidade, na tua casa, na tua história. E a partir disso, hoje, nós vamos aprender que as nossas fraquezas, elas podem ter 3 caminhos. Um é o mais comum, é nos paralisar. Eu vou até onde está a minha fraqueza. Eu não sei falar bem, então eu nunca vou me posicionar numa situação que eu precise falar em público. Eu tenho a saúde frágil, então eu nunca vou me expor a situações climáticas, tudo fica mais difícil para mim. Olha, eu tenho muita impetuosidade, eu falo sem pensar, então para não me arrepender eu prefiro me abster e não assumir aquela promoção lá no meu trabalho, aquela função lá na igreja, porque essa é uma fraqueza que eu tenho. E assim, subsequentemente, muitos de nós estacionamos no avanço da nossa vida quando esbarramos nas nossas fraquezas. A segunda coisa que pode acontecer com as nossas fraquezas é que o diabo vem e promove uma tentação exatamente naquilo que nós temos fragilidade. E nós vamos ser tentados de acordo com as nossas fraquezas, por isso que a tentação é diferente para todo mundo, e ali é o nosso ponto fraco, é o momento que a gente pode acabar caindo, acabar se enredando com o pecado.
E a terceira coisa que deve ser o nosso objetivo, que eu vou pregar sobre isso hoje, é quando a nossa fraqueza se transforma em motivo de buscar a Deus, e exatamente por causa da nossa fraqueza nós somos fortalecidos e vivemos milagres e vivemos como pessoas firmadas em Deus, que vivem pela fé e não pela somente as suas capacidades humanas. Eu quero ser esse tipo de pessoa. Todos nós temos fraquezas, mas nós temos que escolher o que vamos fazer com elas. E aí nós vamos para o principal texto bíblico de hoje, que é 2 Coríntios capítulo 12, veja comigo lá. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 8 ao 10. O apóstolo Paulo é o maior líder do Novo Testamento, claro, depois de Jesus, que fez o seu papel, Filho de Deus, ressuscitou, foi assunto aos céus, e agora os seus discípulos estavam reunidos, começaram a igreja em Jerusalém. Foi por causa do apóstolo Paulo que a igreja se espalhou pelo mundo rapidamente. O apóstolo Paulo disseminou a igreja entre praticamente todo o Império Romano. Ele liderou uma equipe apostólica que, ao longo de muitos anos, fez um trabalho incrível, deixou escritos extraordinários para a doutrina da igreja, e mesmo o grande apóstolo Paulo, ele próprio escreve sobre as suas fraquezas. E aí em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 8 ao 10, vai dizer assim a palavra de Deus: 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Ele está falando do famoso espinho na carne, que nós não sabemos o que é. Ali no contexto do capítulo 12, ele está dizendo que houve um mensageiro de Satanás, um espinho na sua carne, algo que estava lhe incomodando, e ele está dizendo ali: 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, agora ele dizendo de novo, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. E agora, uma das frases mais famosas aí de 2 Coríntios, pois quando sou fraco, é que sou forte. Vamos dizer junto essa frase? 2, 3 e... Pois quando eu sou fraco, é que sou forte. Olha só que interessante esse paradoxo, né? Quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Vamos entender isso hoje biblicamente, que, em primeiro lugar, para que nós venhamos ter essa força que se desenvolve na vida com Deus, a partir das nossas fraquezas, nós temos que fazer esse caminho que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui. E o primeiro passo é orar por suas fraquezas. Orar por suas fraquezas é a primeira coisa que nós precisamos fazer diante de Deus. Por quê? Porque às vezes aquela fraqueza não tem um propósito de eu conviver com ela, mas ela é motivo de um milagre, de ser transformado, de mudar a minha realidade. E eu só vou receber essa intervenção de Deus se eu trazer as minhas fraquezas em oração. Agora, para que eu venha orar pelas minhas fraquezas, eu tenho que fazer um exercício de reconhecer as minhas fraquezas. Uma pouca parcela da nossa sociedade tem facilidade de reconhecer as suas fraquezas. A maior parte das pessoas tem muito mais facilidade de reconhecer as suas qualidades. Você já teve essa experiência numa entrevista de emprego, ou numa dinâmica, ou numa DR, por aí, de alguém dizer assim, quais são as tuas maiores qualidades? Aí você vai dizer, eu sou uma pessoa trabalhadora, eu sou uma pessoa honesta, eu não minto, eu sou uma pessoa que sou disciplinado, eu sou amoroso, eu sou generoso. Tá difícil de eu escolher as 3 melhores qualidades desse meu ser extraordinário. A gente não fala, mas pensa. E aí, quais são os teus maiores defeitos? Agora tu me pegou. Agora tu me pegou, porque defeito é uma coisa que eu tenho pouco. Aí o cara pensa assim... Anota aí, eu sou perfeccionista. Para muita gente isso incomoda, eu incomodo muita gente porque eu sou muito excelente em tudo que eu faço, eu não aceito fazer coisa errada, isso acaba se tornando um defeito. Outro defeito que, às vezes dá briga lá em casa com o marido, com os filhos, é que eu sou uma pessoa exigente, esse é o meu defeito. E aí tu fica pintando uma vida orgulhosa, arrogante, um coração duro, uma pessoa que todo mundo tem erros, menos... o Deus aí, menos aquele perfeitão que briga com todo mundo e não reconhece nada. E aí eu vou orar, eu oro pelo marido, eu oro pela esposa, eu oro pelo filho, eu oro pelo presidente, eu oro pelo meu chefe, eu oro pela empresa, está tudo errado, mas eu não oro pelas minhas fraquezas.
Isso é o que o apóstolo Paulo está nos ensinando. Reconheça as suas fraquezas. Saiba quais são as tuas fraquezas. Não sabe quais são as suas fraquezas? Tu é solteiro? Pergunta para tua mãe, pergunta para teu pai, quais são as suas fraquezas. Tu é casado? Pergunta para a esposa, batata. Tu é sogra? Pergunta para o teu genro, para a tua nora, quais são as tuas fraquezas. É certo que alguém sabe as tuas fraquezas e, eventualmente, talvez comente sobre elas. Agora, nós precisamos gerar em oração, porque Deus é quem tem poder para transformar as nossas fraquezas. É com Ele que nós devemos falar as coisas mais difíceis da nossa vida. E o apóstolo Paulo está nos ensinando que ele 3 vezes rogou ao Senhor que tirasse esse espinho da carne. E às vezes existe alguma linguagem simbólica na palavra de Deus, e um dos símbolos da palavra de Deus, numéricos, é o número 3. O número 3 significa que tu já insistiu. O número 3 significa uma coisa completa que tu já fez. Então a gente não sabe se Paulo orou só 3 vezes ou se ele usou uma força de expressão da cultura da época para dizer que ele orou até que ele teve uma resposta de Deus. E neste caso a resposta de Deus para ele foi: Paulo, isso aí vai ser usado para que eu seja glorificado na tua vida. Ok, mas nós não devemos desistir de orar pelas nossas fraquezas. Você imagina se Abraão tivesse deixado de crer que Deus iria gerar um filho através dele no 24º ano de espera. Isaac nasceu 25 anos depois da promessa. E a Bíblia fala que Abraão, contra a esperança, creu. Ele teve uma esperança contrária à esperança. Ele seguiu crendo em Deus, ele seguiu depositando fé e crendo em milagres de transformação. E se a gente perguntar aí, para quem já está caminhando com Jesus há algum tempo, milagres precisam ser situações normais no cotidiano da vida de um cristão. A nossa vida ela precisa ser sobrenaturalmente natural. Ela precisa contar com essas intervenções de Deus, com esse aspecto da oração, com esses frutos da nossa caminhada com Jesus, mas a gente só vai colher esses milagres se nós orarmos. Então esse autoconhecimento é imprescindível para nós canalizarmos as nossas orações, nos humilharmos diante de Deus, nos arrependermos das nossas falhas e pedirmos a Deus que Ele nos mude. A gente deve orar por tudo aquilo que nos falta, porque se nós não orarmos por isso, o diabo vai nos tentar exatamente nisso. E se eu estiver negando a minha fraqueza, é ali que eu vou cair. A segunda coisa que o apóstolo Paulo nos ensina, que é uma coisa um pouco assim, fora da lógica humana, é que nós venhamos nos alegrar nas nossas fraquezas. Versículo 9 de 2 Coríntios 12, ele diz então: mas ele me disse, o Senhor me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E agora Paulo continua: portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me. Olha o verbo que ele usa. Eu me alegro demais nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Olha que coisa esquisita dessa postura cristã que o apóstolo Paulo nos ensina. Que é o quê? Escolher me alegrar, escolher desfrutar da graça de Deus, escolher ver que Deus está agindo, mesmo diante das dificuldades, dos desafios, das fraquezas que eu tenho. Qual que é a nossa tendência humana, desde lá do pecado de Adão? Se esconder quando a tua fraqueza é revelada, se entristecer quando tu esbarra na tua fraqueza, se frustrar quando você chega diante de algo que você não consegue. A gente tem que ensinar as crianças a aprender a perder, porque naturalmente a criança que perdeu 1, 2, 3 vezes, ela não quer mais brincar daquele jogo. Por quê? Porque vai se frustrar com a sua fraqueza. Agora a palavra de Deus está nos ensinando o contrário, que sobrenaturalmente em Jesus eu tenho a capacidade de me alegrar nas minhas fraquezas, porque ali a graça de Deus vai se manifestar. Ali eu desenvolvo a minha confiança no Senhor. Ali eu aprendo a crer. Ali eu me torno uma pessoa ainda mais íntima de Deus, quando eu me alegro nas minhas fraquezas. Quando eu recebo a palavra de Deus, as minhas fraquezas vão ser evidenciadas. Tem gente que foge de uma pregação, tem gente que foge da Bíblia, tem gente que foge de uma conversa mais séria na igreja, justamente porque teme que as suas fraquezas sejam expostas. Mas a palavra de Deus faz isso com todos nós.
A palavra de Deus, ela vai profundamente no nosso ser. A Bíblia fala que a própria palavra de Deus é como uma espada que penetra o mais fundo do nosso ser, ao ponto de dividir alma e espírito, julgar as intenções do coração, ver os pensamentos. Ou seja, a palavra de Deus, ela expõe as nossas fraquezas. E agora, eu vou querer mais da palavra de Deus ou eu vou fugir dela para que a minha fraqueza não apareça? Quando Neemias foi restaurar os muros de Jerusalém, ele reuniu o povo, se transformou num líder, e ele viveu contemporaneamente ao sacerdote Esdras. Eu não sei se você sabe, mas lá o livro de Esdras e Neemias, eles acontecem mais ou menos na mesma época da Bíblia. E nesse período em que os muros estavam sendo restaurados e os exilados estavam voltando para Jerusalém, eles então trazem o livro da lei, eles trazem a lei de Moisés, e reúnem o povo e começam a ler. E essa lei há muito tempo não era praticada. É como você, eu não estava praticando uma vida com Deus e comecei a buscar a Deus agora, e agora, vamos ver como é que está a minha vida perante a palavra de Deus. Aí começa, isso, e meu Deus do céu, está tudo errado. E o povo começou a chorar, o povo começou a se desesperar. Quando eles estavam lendo publicamente a lei de Deus, o povo começou a se arrepender, chorar, se entristecer, e houve um momento de um quebrantamento muito grande. E aí lá em Neemias capítulo 8, versículo 10, Neemias fala para o povo de Israel: não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Diga para quem está ao teu lado aí: a alegria do Senhor te fortalecerá. Então, quando a gente escolhe se alegrar, apesar das nossas fraquezas, a gente encontra uma coisa que se chama a graça de Deus. A gente encontra o favor de Deus. E é justamente ali que, apesar dessa enfermidade, eu estou vivendo uma vida abundante. Apesar desse problema que eu tenho nas minhas finanças, estou resolvendo, eu estou vivendo uma vida leve e abençoada. Apesar dessa dificuldade relacional que eu estou tendo, Deus está abrindo as portas e as coisas estão se resolvendo. Então eu aprendo a me alegrar nas minhas fraquezas para desfrutar da graça de Deus e viver no meu ano dias bons, muito mais do que dias maus. O normal de um cristão é viver muito mais dias bons do que dias maus. Agora, se eu me apego às minhas fraquezas, eu começo a afundar com elas. E aí os meus dias são normalmente dias tristes, são normalmente dias maus, são normalmente dias de sofrimento, são normalmente dias em que eu estou cheio de vergonha, ou cheio de culpa, ou cheio de frustração, porque ao invés de olhar para o favor de Deus na minha vida, que nós lemos lá no capítulo 103 de Salmos, como um pai tem compaixão dos seus filhos, ele tem compaixão dos que o temem, mesmo que ele sabe que somos pó, o Senhor quer estar conosco, derramar o seu amor sobre nós, e abençoar a nossa vida. Então eu preciso largar a minha fraqueza e escolher me alegrar na presença de Deus. Essa é uma escolha. Essa é uma escolha. Quanta gente que está atravessando problemas tão difíceis e estão vivendo uma vida que vive, uma vida que é frutífera, uma vida que é pulsante. E às vezes a gente tem ali, minha namorada disse não sei o quê, e aí acabou a minha semana. Minha unha do dedo me encravou, ai meu Deus do céu, acho que eu vou pegar um atestado. E faz de uma fraqueza uma coisa que paralisa a sua vida. Não. Cristão é gente forte, porque nós não dependemos das circunstâncias para estar bem, nós vivemos bem pelo Espírito Santo que está dentro de nós. Cristão é um ser humano diferente, ele é sobrenatural, ele é esquisito. Quanto mais problema, mais feliz está. É isso que a Bíblia está dizendo. Agora, em terceiro aspecto, por fim, vem o segredo dessa ministração. Como eu faço para que essa minha fraqueza me deixe mais forte? Então, além de orar pelas minhas fraquezas, se alegrar nas minhas fraquezas, eu preciso agora aprender a ser forte nas minhas fraquezas. E daí vamos ver ali de novo, um pouquinho do versículo 9, um pouquinho do versículo 10. No início do versículo 9, Deus diz a Paulo, 2 Coríntios 12 de novo: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí no final do versículo 10, pois quando sou fraco é que sou forte. Então quando eu crio o hábito de orar pelas minhas fraquezas,
reconhecer as minhas fraquezas, pedir que o Espírito Santo me dê domínio próprio, me dê alegria, me dê paz, me dê fé, aquilo que me falta. Eu vou estar causando isso diante de Deus. Segundo, eu vou aprender a me alegrar apesar das minhas fraquezas. Eu vou aprender a desfrutar da graça de Deus e ver as coisas que Deus já está fazendo na minha vida e continuar a minha vida até que venha aquilo que a promessa de Deus estabelece. E nós vamos morrer com várias das nossas fraquezas. E outras, Deus faz alguns milagres na nossa história. Eu preciso aprender isso. Aí eu começo agora a ser uma pessoa mais forte do que antes de eu trazer isso diante de Deus. Eu começo a ser fortalecido, ou eu vivo milagres, ou eu cumpro propósitos através das minhas fraquezas. Por exemplo, quando a gente faz algum treino, alguma atividade regenerativa. Eu dei um exemplo hoje de manhã, a Camila, minha esposa, é professora de Pilates. Às vezes a gente faz um treino na academia de musculação, às vezes a gente faz um acompanhamento de fisioterapia. Qual que é o propósito, se é para cuidar da saúde? Se não é para, tipo assim, tu desenvolver ali um treinamento atlético, é para cuidar da saúde. Normalmente, qual que é o propósito? O propósito é tu fortalecer o teu corpo ao redor do teu problema. Então vamos dizer que tu tem um problema de cartilagem no joelho, cartilagem degenerada no teu joelho, ou no teu cotovelo, por exemplo, ou no teu tendão. O teu corpo, ele está agora sofrendo por causa que existe uma carga em cima daquela parte que está fraca, daquela parte que está com problema. O que a gente vai fazer lá no Pilates, lá na fisioterapia, lá na musculação? Tu vai treinar os músculos da perna, do quadríceps, os músculos da panturrilha, para que o teu corpo, ao ser fortalecido, alivie a pressão na tua fraqueza. E agora você consegue fazer coisas que você não conseguia fazer, porque você fortaleceu ao redor da fraqueza. Você usou a tua fraqueza como alvo para se fortalecer. E ao se fortalecer ali, a tua vida começa a voltar à normalidade, ciente de que existe uma fraqueza. Assim é na nossa vida com Jesus. Exatamente ali, a fraqueza ali na área sexual, uma fraqueza na área financeira, tem uma tendência à fraqueza na área relacional, no temperamento, na incredulidade, no descompromisso, não sei aonde que é a fraqueza. Eu tenho que expor isso diante de Deus e fortalecer ao redor, para que isso agora não me impeça mais de viver, para que isso agora não resulte em pecado, mas que esse seja o motivo de me fazer uma pessoa muito mais forte, que vai atravessar os desafios e viver novos frutos para a glória de Deus. É isso que Deus tem para nós. Que nós venhamos ser fortalecidos na nossa fraqueza. A fraqueza, ela ou causa uma lesão, se eu não cuido, um dia teve uma lesão no joelho. Ou ela causa o quê? Deu um alerta, eu fortaleci, agora eu estou mais forte do que antes para viver a minha vida. Em Tiago, capítulo 1, versículo 14, a Bíblia diz assim: cada um é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, após ser consumado, gera morte. Então ou a fraqueza causa pecado, ou a fraqueza libera o poder de Deus. Se todos temos fraquezas, nós temos que rapidamente escolher o que vamos fazer com elas. Algumas são físicas, outras emocionais, outras intelectuais, outras relacionais, e a maioria de nós temos muitas fraquezas espirituais. Quanto mais nós caminhamos com Jesus, mais nós fortalecemos de dentro para fora, do espírito que vai até a alma, que vai até o nosso corpo. Se grandes homens de Deus como Abraão, Moisés, Gideão, Davi, Pedro, Timóteo e tantos outros tinham suas limitações, e no entanto Deus os usou poderosamente, será que conosco tem que ser diferente? Deus quer nos usar demais. Deus quer fazer com que a nossa vida seja uma vida marcante, seja uma vida abençoadora, seja uma vida que constrói, que edifica, que produz frutos. Agora, se a gente esconde as fraquezas, a gente fica parado. Se a gente nega, elas nos derrotam, mas se a gente apresenta elas diante de Deus, nós nos somos fortalecidos pelo poder do Senhor. Então a questão não é se a gente tem fraqueza, a questão é como nós estamos lidando com ela. O apóstolo Paulo nos ensina: quando sou fraco, então sou forte. Quase que ele quis dizer assim: quando eu sou fraco, aí que eu oro. Quando eu sou fraco, aí que eu estou junto dos meus irmãos em Cristo. Quando eu sou fraco, aí que eu vou jejuar na presença de Deus. Quando eu sou fraco, é aí que eu adoro a Deus. Quando eu sou fraco, é aí que eu preciso buscar conselho. E exatamente naquela área da minha vida, Deus vai intervir e eu vou testemunhar que eu venci as minhas fraquezas, porque o Senhor me fortaleceu. É isso que Deus tem para nós.
Quando a gente pensa isso, então, a mesma fraqueza que pode ser uma porta para o pecado, também pode ser um palco para o poder de Deus. O que nós vamos escolher? Todos os dias da vida vai ter essa escolha. Nós sempre estamos diante de oportunidades, ou de pecado, ou que a graça de Deus se transforme em poder sobrenatural.